Oeste com Elas, entrevista o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo. Tudo bem, senador? Bom dia, bem-vindo por aqui. Como vai a saúde à disposição? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher e esse Oeste com Elas. Eu não poderia começar sem parabenizar vocês, e pelo trabalho, pelo patriotismo, pelo risco que correm por fazer um jornalismo correto, honesto e num momento tão difícil da vida da nação brasileira, tá? Assim, eu tenho lutado, você me perguntou sobre a minha saúde e a única resposta que eu tenho para dar, eu ainda estou em movimento porque a minha sede de justiça é maior do que a minha dor. Então, o país exige, a nação exige, o meu país, a minha pátria, de que eu não me acovarde e de que eu esteja pronto num momento difícil como esse da vida do país. Difícil mesmo. Chegamos a um ponto bastante grave de toda a história, né? Valeu pelas palavras, senador. A primeira pergunta é da Juliana Moreira Leite. Oi, senador. Primeiro, eu queria agradecer você e o Girão, porque eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, né, para ter o impeachment do Alexandre de Moraes, para que caso o Banco Master não vá para debaixo do tapete, principalmente para que jornalistas como eu, como outros, né, estejam protegidos nesse momento. Como é que está a situação desse pedido de segurança para mim e outras pessoas que o senhor fez? Júlio, um abraço a você. Muito obrigado também. Eu leio lá sempre seus comentários lá nas postagens da gente. Assim, eu que comandei várias CPIs muito perigosas no Brasil, a CPI do narcotráfico e a da pedofilia, que é mais perigosa ainda, e sei o que é ameaça de morte, né? Eles não estão brincando. Quando o recado está dado, está dado. Quando o Volcaro tem um departamento para agir contra as pessoas que não falam bem dele, que não batem palma para ele, que não participam das festas dele, que não caíram no laço e na rede dele, porque hoje tem um monte aí trancado dentro de casa tomando Lexotan e lamentando que acha que foi uma festa tomar vinho e que foi uma festa maravilhosa e agora sabe que ele caiu dentro de uma armadilha. Agora, gente, feito você, feito o Rony, outros jornalistas, não é? Feito todos os jornalistas que participam desse belo jornal que é o Oeste, desamedrontadamente, e no caso também do Lauro Jardim, da Malu Gaspar, eu entrei com um pedido de segurança para cada estado, para que o ministro André Mendonça faça esse pedido, como também entrei com o pedido dele, né, de reforçar a segurança do Mendonça, porque hoje Mendonça corre risco de vida, sim, como você corre, como o Rony corre. Você e Rony são os casos dos influencers, jornalistas que não se calaram quando receberam uma proposta indecente e imoral, certamente vindo do departamento do sicário, não é? Então, demanda que vocês tenham segurança mesmo, né? Então, eu estou demandando o André Mendonça para que ele nos mande a lista de todas as pessoas que estavam com o sicário, que o Daniel Volcaro entendia como seus perseguidores, como a senhora lá da casa dele, que ele chama de vagabunda, e as outras lá que quebraram os dentes do Lauro Jardim. Tudo isso é preciso que nós acalmemos o país com vocês em segurança. Segurança física, integridade física sua, da sua família, da família do Lauro Jardim, da Malu Gaspar e de todos os outros que se levantaram para falar a verdade, para revelar a verdade. Agora, com relação a mim, e eu realmente não é que estou acostumado, porque ninguém se acostuma com ameaça, eu espero que hoje, que já tem reunião da CPMI, eu estarei lá, tá? Amanhã também terá reunião da CPMI e quinta-feira também, no momento em que o país está virando um ribuliço, né? Eu espero que amanhã a gente tenha uma resposta da segurança sua, porque nós vamos oficiar também o secretário de Segurança de São Paulo, porque você está vivendo em São Paulo, e o secretário de Segurança Pública lá do Rio Grande do Sul, que também foi oficiado por nós para a questão do Rony, né? E cada um em seus estados respectivos, no Rio de Janeiro,
esses influencers jornalistas. E o Senado tem a polícia do Senado. Já mandei para a mesa do Senado também com relação aos senadores que têm batido, que têm enfrentado o próprio Davi Alcolumbre, frente a como eu e o senador Girão, para que haja uma segurança mínima para as nossas famílias, para a nossa integridade física. Paula. Senador, assistimos incrédulos ao vazamento de mensagens, né, entre o Alexandre de Moraes e o Vorcaro, e as respostas, tanto de Moraes quanto da Polícia Federal, desmentindo as notas do ministro, e a permanência dele já era uma crise institucional, agora está ficando completamente insustentável. Diante disso, eu te pergunto, quais as expectativas para o impeachment do ministro? Olha, assim, Alexandre de Moraes já devia ter sido impeachmentado. Inclusive, eu falo num vídeo meu que todo mundo que está aí agora morrendo de medo, tomando Nexotan, que votado no impeachment dele lá atrás, não estava passando por nada disso, né? Porque certamente esses casos não aconteceriam. Mas Deus é grande, eu nunca parei de orar. Eu nunca acreditei no homem. Eu tenho acreditado em Deus. Eu tenho confiado em Deus. Então, o que nós temos lutado, muitas vezes com o corpo dizendo não, com as nossas energias quase que no final, sem energia para lutar, mas Deus nos dando força para lutar. Assim é com vocês também aí todo dia, o que vocês falam, né? Mas o Sicário morreu, mas o departamento ficou. A Fernandinha Beiramar comanda o crime organizado, comanda de dentro da cadeia, o Marcinho VP comanda de dentro da cadeia, Marcola comanda. Por que Vorcaro, com o povo que ele deixou, com a sua milícia que ficou pelo lado de fora, inclusive uma milícia judicial? O Brasil se tornou, as instituições brasileiras se tornaram milícias criminosas institucionais. Senado, Câmara, o Supremo Tribunal Federal, eu vi uma entrevista do Gabeira, o Gabeira chegar e dizer que o Supremo tem que ser extinto. E é verdade, nós temos que fazer uma reconstrução a partir de emendas constitucionais ou propor para esse próximo pleito eleitoral já que o voto valha, para que nós tenhamos uma nova constituinte para mudar essa Constituição que foram feitas. Essa Constituição foi elaborada por quem recebeu em 79 a anistia, né? Então, o caminho é impeachment Alexandre de Moraes e o Toffoli. Eles não têm moral para decidir nada. Nenhum dos dois tem moral para votar em nada. Eles estão completamente desmoralizados, com a mão no bolso, na chuva e sem a mínima condição. O Supremo Tribunal Federal se tornou uma delegacia, né? Onde Gilmar Mendes, Flávio Dino, os advogados do Lula, o senhor Zanin e o Toffoli, que foi advogado a vida inteira. De onde é que jorra tudo isso? Se o Toffoli é um negociante já há muito tempo, um homem de negócios já de muitos anos dentro do próprio Supremo. É por isso que Zé Disseu dizia, eleição não se ganha, se toma, porque eles sabiam que eles tinham uma estrutura por dentro, e depois repetido pelo próprio presidente da Suprema Corte, que era o senhor Barroso, eleição não se ganha, se toma. Foram corroendo por dentro o sistema com dinheiro. Então, gente como o Vorcaro sempre foi muito importante para eles. O problema é que a casa caiu, vazou. Então, todos esses vazamentos da Polícia Federal têm sentido. O que não tem sentido é o ministro André Mendonça, que agora está indo muito bem, mandar recolher da CPMI 1 gigabyte que voltou, porque ele mandou devolver 400 gigabytes. 400. Então, o que voltou para a CPMI não estão vazando. Ora, os próprios assessores de Alexandre de Moraes vazavam coisas dos inquéritos. Aí do Supremo Tribunal Federal, na época em que a Globo e esse jornalismo ajudaram a engordar, foram dando ração para esse monstro chamado Alexandre de Moraes, e ele virou e se tornou essa mula de 7 cabeças que parece que não tem como dar jeito. Agora, o que nós temos que fazer enquanto senadores, e aí eu peço ajuda à imprensa, tem que ir para cima dos senadores. Nós temos que tomar uma providência com Davi Alcolumbre. Eles deviam ser impeachmentados agora. Não vão ficar eles no processo eleitoral. Porque também aqui eu guardo expectativa, gostaria de ter 45 senadores, e nem que não for, assim, senadores com natureza de cachorro,
pitbull, sabe? Cachorro pitbull, que morde, que não corre, que vai para cima. Assim, a gente corre o risco também de pegar um centrão, eleger um monte também, certo? E a gente ficar de novo com 4, 5, no máximo 10, 15 que tem discussão para votar. E no máximo uns 5 que tem coragem de falar, de verbalizar os podres que estão sendo vazados. É ridículo as mensagens de Moraes. A mulher de Moraes tão somente é laranja de Moraes. Moraes é o advogado, ela é um laranja em tudo isso. Então é o seguinte, o problema é que o parlamento está envolvido, o presidente do parlamento está envolvido, que é o único que pode dar sequência. E mudanças estruturais, aí está o Marcília, que sabe muito bem disso, que nós precisamos fazer na nossa Constituição e nós fazer em nossos regimentos internos, tanto da Casa Alta como da Câmara dos Deputados ou regimento comum, mudanças em que tire da mão do presidente só uma assinatura, porque o impeachment só anda com uma assinatura do Davi. E desde Davi e o Pacheco, agora o Davi, esse monstro cresceu muito mais, porque tem tido a proteção do Senado da República, que é quem pode devolver a paz do povo brasileiro, que é quem pode impeachmentar esses canalhas vestidos de preto e devolver a paz do povo brasileiro e colocar essas coisas no lugar. A menina está falando aí da conta que o Banco de Brasília vai pagar, você vê todo envolvido o governador de Brasília. Que acordos são esses? Quer dizer, Brasília já tem a sua dificuldade porque vive com parte do orçamento dos estados. Vai para Brasília, porque Brasília produz pouca coisa, a capital do país. Então, agora o povo de Brasília vai ter que achatar seus salários, uma série de coisas, se quiser salvar o BRB. Mas nós, senadores, é que temos a obrigação de ir para o fronte para poder resolver o problema do Brasil. Senador, um prazer tê-lo aqui conosco. Senador, o senhor podia falar um pouco mais da questão do Davi Alcolumbre? Né? Agora tem um pedido para colocá-lo no Conselho de Ética, porque ele estaria prevaricando ao não pautar, por exemplo, a CPMI do Banco Master, porque sabemos que já tem aí toda uma jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, que CPMI, se você já tem as assinaturas da Câmara e do Senado, você tem que instalar automaticamente, e ele não está cumprindo isso. Então, eu gostaria de saber do senhor como é que vocês estão vendo isso, o que pode ser feito para, de fato, pressionar Davi Alcolumbre nesse momento? É uma CPI, a CPMI do Banco Master, ela é muito interessante, porque uma CPI, você depende do presidente da casa, né? Você pede uma CPI na Câmara, você depende do Gumota, mas que também está enrolado nesse negócio. Mas uma CPMI, ela trava a reunião do Congresso Nacional. Então, reunião do Congresso para decidir vetos e mudanças constitucionais só pode existir tendo uma CPMI, tem que votar aprovando a CPMI ou não, para que possa as outras pautas poder entrar. Então, Davi está até numa posição confortável, que Deus está dando a ele agora, é de que ele vai fazer a sessão do Congresso Nacional. Tem muito veto para ser votado, inclusive derrubar o veto do Lula na questão da dosimetria. Ele vai dizer ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional é que vai decidir se instala ou não. Ele tem como tirar o corpo um pouco fora. Mas o problema é que, instalando a CPI, ele também está envolvido até o talo a raiz do cabelo, entendeu? Então, mas ele vai ter que instalar. E o senador Girão realmente entrou com o Partido Novo, pedindo na Comissão de Ética, denunciando o Davi Alcolumbre. E essa denúncia é absolutamente importante. E é preciso que todos nós nos juntemos, já que Davi realmente não quer abrir, porque ele é parte desse processo todo aí, e até porque o Departamento de Aposentadoria do Estado dele colocou 400 milhões no Banco Master dos aposentados servidores do Estado de Davi Alcolumbre. Então, a situação é absolutamente complicada, mas não se tem nenhuma reunião do Congresso Nacional antes de colocar. Primeiro ponto da pauta é CPMI ou o restante não aconteça. Nós vamos nos esforçar e realmente essa questão de
colocar Davi na comissão de ética. O problema é que a comissão de ética é indicada por eles mesmos, pelos partidos de esquerda e pelo partido do Centrão, né? Tem muita gente que ama, está batendo palma para o Centrão, né? Mas se o Centrão quisesse, Bolsonaro não estava preso. Se o Centrão se juntasse, Bolsonaro não teria sido preso. Teria sido solto, Bolsonaro. Bolsonaro não estava mais preso até agora. Então, quer dizer, a anistia teria saído. Se o Centrão quisesse, todo mundo estava anistiado. Todo mundo estava em casa. Agora, nós chegamos numa situação como essa de que a nossa nação virou um coluio de criminosos. As autoridades do país se tornaram um consórcio de criminosos e perversos, né? Impondo um sofrimento a uma nação inteira. Nós vamos ter realmente que tomar essa providência e vai ter que se instalar Congresso Nacional, que é muita coisa para ser votada, inclusive medida provisória, que está vencendo, né? Está vencendo, tem que votar. Senador, prazer falar contigo. Parabéns pelo seu trabalho. Opa, é recíproco. Muito obrigado. Aliás, senador, o senhor tocou num ponto que eu venho falando muito, que é exatamente isso, né? É preciso que a oposição ocupe a cadeira da presidência para tirar a importância da cadeira da presidência, reformando o regimento interno, porque hoje realmente o presidente do Senado e também da Câmara, né? Eles servem para represar, impedir, obstacularizar a vontade da maioria e, portanto, do povo. Quer dizer, falam em nome do STF, que ele é um tentáculo, né? E não em nome da maioria dos parlamentares. Agora, senador, eu queria aproveitar a sua conhecida coragem e perguntar o seguinte. Hoje, e até um pouco usando a frase que usou o presidente lá da Unafisco, assim, da Fisco, enfim, dos peritos, e que ele mencionou que hoje é mais perigoso investigar a facção, o STF, ou altas autoridades, disse ele, do que facções criminosas. O senhor concorda? E isso pode ter a ver com uma certa resistência de alguns senadores de entrarem nessa briga? Eu concordo plenamente com ele, né? Aliás, ele falou uma frase para o país, deu uma grande contribuição, tem muita gente repetindo isso aí, e muitos senadores, eu vou falar para vocês aqui, homens e mulheres de bem, que estão lá no Senado, morrem de medo de falar no nome desse elemento, entendeu? Que eu me recuso a chamar de juiz ou de ministro, né? Esse é um lobista de capa preta, porra, entendeu? E você tem todo mundo amedrontado. Quando você desce na tribuna, o senador te acompanha, seu colega ali vai lá e fala, rapaz, eu queria fazer isso aí, cara, mas eu tenho tanto medo desse cara se voltar contra mim, desse cara vir para cima de mim, da minha família, desse cara... Mas você deve, irmão? Não devo nada. Então, irmão, para que você veio para essa vida aqui? Isso aqui é passageiro, não dá para assistir sentado na plateia. Irmão, tem que subir, sobe lá e cumpre seu papel, não fica sentado assistindo, porque acho que é muito feio. Você luta para uma eleição de senador que não é fácil, botar um broxinho aqui para ficar sentado lá como um jarro, como um enfeite, uma planta que não serve de nada, porque não tem valor na opinião pública. O povo não mantém respeito porque o povo conhece, o povo sabe quem é quem. Agora eles ficam indo para os estados, para os municípios, com essa historinha de que eu mandei emenda, porque eu fiz emenda, porque eu mandei emenda tanto, para não sei o quê. Manda a emenda e manda um empreiteiro junto. O povo não é idiota, pô. O povo não é idiota mais. Eu acho que é por isso que eles tentaram calar totalmente as redes sociais. Porque ia impedir um indivíduo como você de falar, como as meninas que estão aí de falar, impedir a mim de falar. A mim não. Porque comigo só você manda matar, porque eu não vou parar de falar. Eu não vou parar de falar. Se você pegar, Marcília, os meus discursos desde 2005, no meu primeiro mandato, eu começo a denunciar o ativismo judicial lá em 2005, e depois passou de ativismo judicial, passou para a ditadura da toga, né? Ditadura da toga. E nesse momento, na verdade, é um coluio de perversos, que o Supremo Tribunal serve para que eles façam negócios, e grandes negócios, vivam nababescamente, viajando em jatinhos de festas caras pagas por empresas que cometeram um crime, que estão respondendo no STF,
mas estão regando os ministros porque tem negócio por trás disso tudo, né? Então, realmente, hoje é mais confortável. Mas tem uma CPI também do crime organizado lá, que eu não sei o que eles estão fazendo, certo? Não sei absolutamente. Eu botei um requerimento lá para convocar Fernandinho Beiramar, Marcinho VP e Marcola. Pô, como é que você vai fazer uma CPI de crime organizado sem ouvir eles três? Porque eles são amigos dos políticos. Eles estão dentro do negócio. Eles fazem parte do bojo. Entende? Por que as cadeias todas votam no Lula? Por que o crime vota nele? Então, ele sabe. Fernandinho Beiramar fala. Eu me lembro que na CPI do narcotráfico, eu era deputado federal, que eu andava com polícia federal, andei anos da minha vida, minhas duas filhas pequenas, minha mulher, todo mundo tinha segurança de polícia federal, que estava mexendo com crime organizado. E foi uma CPI de grande impacto no Brasil. Assim, e hoje eu vejo que realmente eu corri muito risco, mas hoje você corre risco muito mais. E agora, com esse departamento de crime do Volcaro, e o Sicaro morreu, né? O Sicaro morreu, mas deixou discípulos. Tem muita coisa escondida por aí que a Polícia Federal não descobriu ainda. De grana, né? De grana. O pai do Volcaro descobriram aí essa montanha de dinheiro na conta dele, né? Então, assim, é uma família que se preparou muito, uma mente muito preparada para o crime, uma inteligência criminosa, que nesse momento envolveu o Supremo Tribunal Federal, botou para dentro as autoridades. E nós temos hoje um Procurador-Geral da República que diz que não via perigo, né, na questão da prisão do Volcaro, que ele podia ter prisão domiciliar. Assim, é tanta coisa que está dentro da mente da gente que a gente não tem nem como verbalizar. Aí a gente tem que escolher uma ou duas para falar, porque o Brasil de fato apodreceu. Mas, Marcílio, até aqui nós nos esforçamos para empurrar a tampa dessa fossa. Até aqui. E eu, muitas vezes, eu acordo sem energia, pedindo a Deus força, porque o momento é ruim, sabe? Eu já cumpri minha parte, eu já fiz a minha parte, mas eu estou dentro disso aqui. E a resposta é, se nós chegamos até aqui, desnudando, agora, tem alguém que nós temos que debitar na conta dele esse momento ruim do Brasil. Esse momento ruim que o Brasil está vivendo, sabe? Essa desgraceira que o Brasil todo está vivendo, tudo que nós estamos vendo todo dia de dar nojo, tem um responsável. Chama-se Jair Messias Bolsonaro. Esse cara resolveu atrapalhar o sistema. Está pagando por isso. E hoje já temos um entendimento de que essa dinheirama toda pagou a prisão de Jair Bolsonaro. Tirar Jair Bolsonaro da frente, esse entrave, e resultou em tudo isso. Essa lama que nós estamos vendo cheira mal. Esse pus que veio, esse tumor que veio a furo, e que nós estamos apertando, e quanto mais aperta, mais pus sai e fede mais. Mas para curar, você tem que apertar tudo. Minha mãe dizia que tem um carnegão dentro do tumor, você tem que tirar o carnegão, senão ele não cura. Então nós temos que chegar ao carnegão. Temos que debitar na conta desse cara que está cheio de soluço, que está preso de uma forma injusta, covarde, porque ele não foi covarde. Em nome do amor ao povo brasileiro, o que nós estamos vendo está na conta de Jair Messias Bolsonaro. Sim. A maioria das denúncias, as mais sérias que Bolsonaro trouxe à tona, são as mesmas de hoje, né? Que a gente acompanha os desdobramentos, né? E tenta combater aqui diariamente com muita força e coragem, né? Como o senhor disse, realmente é necessário para enfrentar todo esse mal, todos esses problemas que assolam o Brasil. Realmente tempos sombrios, liberdades e direitos básicos nossos ameaçados. É preciso que a gente siga nos esforçando aqui com bastante força, realmente, senador. Obrigada pelas palavras, excelente semana, volte outras vezes, estaremos acompanhando os trabalhos de vocês. Não, muito obrigado, eu que agradeço ter ficado esses momentos com vocês. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, a internet parece que deu uma caída. Estamos ouvindo. Eu agradeço o privilégio de estar com vocês aí, altamente qualificadas do ponto de vista de amor ao Brasil, altamente qualificadas do ponto de vista da integridade, de respeito ao ser humano, sabe, cumprindo
o compromisso que vocês fizeram como jornalistas. Ao Marcília, que assim, foi um ganho, você não sabia que era o Marcília, mas diante de tudo isso, e aparece essa figura corajosa, decente, a quem eu reverencio, como acompanho todos vocês, e muito obrigado pelo que vocês da Oeste estão fazendo pelo Brasil. Quanto a mim, pode confiar que eu não vou decepcionar, não. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.